E ele passou por acaso, não era plantão dele. Ele disse que sentiu de passar ali pra ver como é que tava o plantão na emergência. E foi o primeiro quarto que ele entrou, foi onde eu tava com o choquinho de observação. Tipo, a gente já ia ser liberado, né, pra ir pra casa. Aí eu lembro dele botar a mão no meu ombro e falar assim, mãe, eu acho não, tenho quase certeza que ele tá com meningite. Quando ele falou meningite, o teu mundo já desaba, né? Porque tu veja um conhecido que teve e normalmente nunca é um sempre tem sequela, né? Sempre tem alguma ou, sequela. Né, acaba falecendo ou tem uma sequela grave, né? A meningite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Milagres, uma série da Amor e Graça Church. Por aqui compartilhamos histórias sobre o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Histórias de fé, transformação e esperança. No episódio de hoje nós vamos conhecer a história da Thalita e do João, que viveram um grande milagre na saúde do seu filho. João e Thalita, contem pra gente qual foi o milagre que vocês viveram. Então, foi com o nosso filho Joaquim, de 12 anos, né? Hoje ele tem 12, mas ele foi o ano passado, ele tinha 11 anos. E tudo começou numa sexta-feira, ele começou a apresentar sinais de, como se fosse uma virose. Vômito, não quis comer, aí no sábado a mesma coisa, né? Foi. Aí no sábado a gente decidiu levar ele no hospital, porque daí começou a dar febre. E no hospital aqui de Sombrio só medicaram ele pra dor, né? Foi. Pra febre e mandaram pra casa. Injeção pra cortar o vômito e mandaram pra casa achando que era uma virose. E aí ele continuou piorando. No domingo ele continuou com bastante febre, né? Sem apetite nenhum. Não comeu nada? E muita febre, assim, bem prostrado. Ele não levantava pra brincar, mas pra nada. Aí domingo a gente decidiu levar ele de novo, né? Era de madrugada, já amanhecendo pra segunda. Amanhecendo pra segunda a gente decidiu levar ele de novo. Daí o João levou ele. E foi a mesma coisa. Até o médico no plantão, assim, falou, é só ter medicado em casa que é só uma virose. Aí mandaram ele pra casa de novo, só que naquele meio tempo ali eu senti que era pra ir pra frente, assim, pra não ficar ali naquele diagnóstico, né? E quando o João chegou com ele já tava assim, gritando, desesperado de dor de cabeça. Aí quando ele começou a dizer que a cabeça dele tava doendo, já me veio aquele medo de ser a meningite, né? Porque a gente conhece alguns casos assim, né? Quando fala de dor de cabeça muito forte. E aí a gente levou ele pra Criciúma. Foi. E ele foi daqui de Sombrio a Criciúma gritando de dor de cabeça. E chegando lá, ele já não conseguia mais andar. Ele tava fraco que eu já levei ele no colo pra dentro do hospital. Ele não tinha mais força, assim, pra andar. Aí ele foi examinado por 2 médicas, eu entrei com ele, foi examinado por 2 médicas, elas comentaram que podia ser uma sinusite. Uma otite ali, né, algo assim, que eles iam dar uma injeção de antibiótico, de bezetacil, né? Isso. E iam mandar ele pra casa. Aí passaram remédio pra dor e pra enjoo e falaram que ia deixar ele de observação um pouquinho até fazer essa medicação. E aí nesse meio tempo ele não melhorou, ele tomou ali o soro, remédio, né, e continuou com os mesmos sintomas, aquele enjoo, aquela dor forte, era muito forte, assim. E aí eu lembro desse momento de orar, assim, porque quando a gente já vai para o hospital, assim, eu já vou orando, o Senhor vai abrindo as portas, que seja um médico abençoado, a gente que é mãe, né, dá esse medo. Aí eu lembro de orar, assim, e pedir para Deus, Senhor, se for pra a gente ir para casa, que seja esse mesmo diagnóstico, se não for, se for algo pior, que ele não vai melhorar, Senhor, abençoa alguma coisa, que alguma coisa aconteça. Eu só lembro de terminar de orar, assim, já que a gente tava bem enjoado de novo, querendo vomitar já na hora ali. Eu lembro que parou um homem na porta, assim, nem parecia médico, porque ele tava com roupa normal, assim, digamos, não tava de jaleco nem nada. Daí ele me olhou e falou, mãe, o que esse menino tem? Daí eu peguei e falei, olha, eles estão desconfiados que é sinusite, né? Ele disse, não, mas quais é os sintomas? Daí eu peguei e falei que era vômito, dor de cabeça, né, que ele tava muito ruinzinho, não comia. Daí ele perguntou o nome dele, eu falei, daí ele chamou o Joaquim. Daí quando ele foi levantar, ele quis cair, quis desmaiar. Daí o médico na hora, assim, já chamou as enfermeiras, o médico que tava ali por perto de plantão, e aí já botaram ele deitado, já muita gente em cima dele, já na hora já me deu aquele baque, acho que a coisa é mais séria do que eu pensava. Daí esse médico, eu fui descobrir, ele era diretor do hospital,
e é neurologista. Ele era o diretor do hospital de Criciúma. E ele passou por acaso, não era plantão dele. Ele disse que sentiu de passar ali pra ver como é que tava o plantão na emergência. E foi o primeiro quarto que ele entrou, foi onde eu tava com o choquinho de observação. Tipo, a gente já ia ser liberado, né, pra ir pra casa. Aí eu lembro dele botar a mão no meu ombro e falar assim, mãe, eu acho não, tenho quase certeza que ele tá com meningite. Quando ele falou meningite, o teu mundo já desaba, né? Porque tu veja um conhecido que teve e normalmente nunca é um Sempre tem sequela, bom, né? Sempre tem alguma ou, sequela. Né, acaba falecendo ou tem uma sequela grave, né? A meningite ali. E eu lembro dele botar a mão no meu ombro e falar assim, mãe, te acalma, confia em Deus. O médico falou, confia em Deus que vai dar tudo certo. E levaram ele pra fazer um exame. Aí nisso deixaram o João entrar comigo, porque eu tava sozinha lá dentro, né? E foram fazer a punção na medula, né? Exame na medula ali. E a gente ficou lá fora esperando. E quando o médico saiu da salinha, ele já disse pra nós, olha, ele já tá com 2 antibióticos na veia. Tipo, o antibiótico mais forte que tem, que é o vancomicina. E já tá na veia dele, porque a hora que a gente já viu ali o jeito da secreção, a gente já viu que é meningite. E aí deixaram a gente entrar um pouco com ele na salinha, né? Quando a gente entrou, ele tava todo furado, assim, cheio de... Eles têm que coletar sangue de todas as partes, a cabeça ele já não conseguia levantar mais. Do jeito que ele tava deitado, ele ficava. Ele não tinha força pra levantar a cabeça. Não mexia, nada, assim. E muita dor, né? Ele mesmo com o medicamento, ele ainda sentia bastante dor. Né? Daí, início, já levaram a gente pra um isolamento, eu e ele. E daí, tipo, era só uma salinha, tinha só aquele vidrinho assim. E daí, depois o médico disse que ia passar pra conversar comigo. Daí, eu bem nervosa, eu tava sem celular lá no dia, assim, tava bem... Aí, quando o médico veio falar comigo, ó, mãe, na hora ali a gente já viu que é mesmo, já entrou com 2 antibióticos, são bem fortes. Daí eu disse, doutor, mais ou menos quantos dias de internação? A gente tá falando de quantos dias? Daí ele me olhou e disse assim, mãe, vamos se preocupar dele sair daqui com vida. Quantidade de dias, isso é o de menos, assim, tu não deve se preocupar com isso. Daí tu cai em si, assim, de quão grave que era, né? Daí ele me falou das coisas que poderia acontecer ali com ele, tipo, teria que cuidar da hemorragia que poderia dar, né, hemorragia pelo ouvido, pelo nariz, era pra ficar de olho, e a questão dos rins dele, porque ele não tava conseguindo urinar. E ele tava bem inchadinho, só que a gente foi notar, tipo assim, só na hora, porque daí é muita coisa, né, a gente não tinha notado, né. Daí o médico falou que eles iam avaliar, se ele não evoluísse nas próximas horas, ele ia ter que ser transferido pra UTI. Aí... Eu lembro dele, ele é muito envergonhado, assim, pra falar em orar, né, ele é bem quietinho, assim, né, dele. Aí eu lembro dele falar assim, mãe, ora por mim. Daí eu assim, claro, filha, mas já tá orando por ti. Dele, não, mãe. Ele me olhou assim pro olho direito, que ele conseguia abrir, não, mãe. Ora em voz alta e toque em mim. Naquela hora ali, eu senti, tipo assim, Jesus pedindo pra entrar, assim, ó. Daí eu lembro é meio difícil pra mim ainda orar, assim, em voz alta, né. Mas eu lembro de botar as mãos nele, assim, e orar, assim, toda a minha força foi expulsando infecção, qualquer... E aí eu lembro que ele chorou, assim, e dormiu. Mas naquela hora eu senti, tipo, ele me pedindo aquilo ali em voz alta, assim, mãe, ora por mim em voz alta, foi o que mais me tocou, assim. Parece que Deus tava pedindo permissão pra entrar ali e fazer o que ele tinha que fazer, né. E aí essa foi no primeiro dia de internação, né. Só que daí ele teve pioras, né. Foi. Aí no segundo dia... Ele foi transferido pro quarto. Aí eu fui embora pra ficar com os pequenos, né? E como a menor, ela mama, na segunda-feira, que daí eu fui dormir em casa com eles, ela chorou a noite toda. De madrugada, e bebeira, e não dormia. Aí foi pro quarto com ele na terça, né? Na terça-feira, eu fui lá, foi eu, a minha irmã e a pequena, pra mamar. Ela mamou, tá, tudo bem. Quando eu entrei no carro, que eu fui botar ela na cadeirinha, o berreiro pegou. Eu falei pra minha irmã, não, vai com ela no colo, não tem jeito. Eu vim dirigindo de Criciúma aqui com ela no meu colo. A única posição que ela ficou quieta. E daí, na quarta-feira, daí a gente trocou. Ela veio embora e eu fui pra lá. Uma coisa que eu esqueci de comentar ali depois que eu orei pra ele, ele disse assim, mãe, tá sendo alguma coisa no meu ouvido. Aí na hora, ele tinha falado do sangramento, ele que poderia acontecer, né, da hemorragia e tal. E eu, ai meu Deus. Aí fui ver, não, era uma secreção que começou a sair do ouvido dele no momento da oração ali. Tipo, eu só orei por ele, né? Em seguida ele reclamou que tava saindo alguma coisa. E era inflamação. Naquele momento ali, ele ficou 10 dias, né? Depois disso. Foi, 10 dias saindo aquela secreção ali. O médico disse que a infecção tava sendo liberada tudo por ali. Poderia ter acontecido de ficar ali, né? Na cabecinha dele ou ser liberado. E foi liberado ali. Aí na terça-feira, foi na terça-feira que eles fizeram o procedimento aquele, né? Ele teve que botar as veinhas, como um antibiótico muito forte, as veinhas dele estouravam. Daí toda hora tinha que trocar o acesso.
já não tinha mais onde furar, né? Porque daí era 2 tipos de antibiótico, mais outros remédios pra enjoo ali, pra dor. Aí foram levaram ele pro centro cirúrgico pra colocar um catéter central. Aí nessa hora ele já tava bem ruinzinho, né? Aí tu vê levando ele assim pra botar o catéter, foi bem... Eles queriam botar pelo pescoço, né? Bota Daí, pelo pescoço e vai direto já no cai coraçãozinho, direto né? perto do coração, pra não... Daí ela conversou com os médicos, daí eles conseguiram botar por aqui. Sabe, será que Daí não tem fazia a curva. não tem como colocar no bracinho, pelo menos, né? Porque o pescoço ele já tava bem que ele não tava se mexendo muito, tadinho. Aí quando ela veio que eu fui pra lá, ele tava bem ruim, ele não levantava. Não mexia as pernas? Não. E teve um dia que eu tava com ele lá, ele começou a vomitar. E só que eu não queria passar pra ela em casa, que ela é muito nervosa. E daí eu tava guardando pra mim lá. Daí foi um dia que eu mandei mensagem pro pastor Joabim. Daí eu conversava com o pastor Nego também, o pastor Fernando me mandou bastante mensagem. Era bastante apoio nessa. Aham. Porque daí eu tava guardando tudo pra mim lá sozinho. Daí foi um dia que eu comecei a trocar mais mensagem com o pastor Joabim. Daí ele mandou bastante áudio, tipo assim, orando por nós e tal. Aí foi um dia que eu fui mais assim... Eu acho que o dia que tu mais se apavorou foi quando ele desmaiou, né? Foi, daí teve um dia que eu fui... Ele dava banho nele na cadeira de roda. Aí depois de um certo tempo eles já conseguiram levantar. E teve um dia que eu demorei muito no banheiro, ele desmaiou. Ele desmaiou, daí eu tive que sair correndo, chamar elas. Aí teve um dia também que ele teve que bater uma tomografia no outro hospital. Daí a gente saiu, daí naquele movimento ali de ele sair, ele vomitou bastante lá também. Daí tudo aquilo ali eu guardando pra mim lá sozinho, pra não passar pra ela. Ela perguntava, eu dizia que ele tava bem. Tá melhorando, tá melhorando. É que a meningite, ela vai diretamente no cérebro, né? Então, elas falaram que ele podia ter muitas sequelas. E daí teve um dia lá que ele começou a ter confusão, assim, né? Foi. Mental, assim, começou a bater a cabeça e não falava coisa com coisa. A gente, tu conversava com ele, ele não dava pra entender o que ele falava, sabe? E aí, nisso, a médica do plantão chegou, né? E viu ele daquele jeito ali. Daí lá, a gente vai ter que pedir uma tomo da cabeça. Que poderia ter afetado alguma coisa ali. E naquele dia foi que a gente leu no devocional, né? Ah, verdade. Tu já tava em casa, né? Que o diagnóstico também pode ser mudado com a presença de Jesus, né? E, tipo, deixa ele confundir a medicina. E aí foi feita a tomo. No outro dia, a médica veio com a tomo na mão. Olha, não tem nada. Impressionante, não tem nada. E ele já tava, assim, melhorzinho, assim, já conversando, normal. Foi algo, assim, do... Quanto tempo ele ficou no hospital? Deu 14 dias. 14 dias. Daí eu fiquei lá o resto dos dias com ele, né? Tipo assim, sem trocar, porque não tinha como a gente trocar por causa da pequena. Daí eu fiquei lá direto. E aí, nos primeiros dias ele mexia quase nada. Depois as fisioterapeutas vinham, daí fazia exercício pra ele mexendo os pés. Respiratório, ele também fazia um pouco. Aí ele foi caminhando na cadeira de roda. Depois elas levantavam ele, faziam algum exercício ali de em pé. Depois, no final, elas começaram a caminhar com ele no corredor. Mas ele não caminhava numa linha reta, ele fazia assim. Aí perdendo a coordenação ali, né? Que poderia ter aí eu sei que no último dia ele corria. No último dia ele já corria dentro do hospital. A gente ainda comenta, né? Que foi um milagre, assim. Porque tudo que poderia acontecer ali o pior, ou ficar com uma sequela grave, ele entrou sem conseguir caminhar e saiu do hospital correndo, assim. Incrível, né? Sem nenhuma... E aí eu lembro que no dia que a gente tava lá, ele, perto da gente ganhar alta, ele pediu pra quando a gente saísse, ele queria R$20 pra comprar. Assim, pra comprar doce. Pra comprar doce, E daí eu sei que a gente falou que dava. E depois que a gente veio pra casa, sempre naquela correria, ele pedia, depois eu te dou, depois eu te dou. E um dia a gente foi no combo, e a gente já tinha comprado bastante besteira, assim. E chegou no caixa, ele queria R$20. E deu, não, Joaquim, o pai já comprou bastante besteira, outro dia o pai dá. Nisso tinha uma mulher... Ela tava empacotando as compras dela. Assim. Aí ela... Como é que ela falou? Daí a gente tava com as 5 crianças, ela olhou pra ele e falou, menino, eu quero te dar R$20. Daí nós olhamos assim, pra aquele dali, ó. Não sei porquê, Jesus tá mandando. E ele, meus R$20. Tipo assim, ele já sabia que ia vir de alguma forma, mas que ele tava só esperando, né? Foi. Ela, não sei, quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Ela falou assim, deu pra ele, a gente ficou. Foi, ele disse que já sabia que ia ganhar. Ele já sabia, ele disse que tinha certeza que ia ganhar. E quando foi o momento, então, lá no hospital, que vocês perceberam e tiveram essa plena consciência, assim, nós vivemos um milagre? Quando tipo assim, todo do jeito, todo o processo, que do jeito que ele chegou, sabe? Que tu via que ele não caminhava mais, que ele ficou, tipo assim,
Quando ele disse que ele não chegava do olho, ele não mexia mais o braço esquerdo, ele não mexia a perna direita, ele estava paralisando. Então, todo o processo da gente começar em Eu oração. lembro que durante a gente conversava, né? E Aham. a gente falava assim, a gente vai testemunhar, a gente vai testemunhar. Aham. Daí, Porque- com o passar do dia, tu via todo dia, tipo assim, eles mandando mensagem de apoio, oração e a melhora dele acontecendo. Aí no meio do processo ali, que a mensagem que apareceu para ela, que foi de Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Que foi quando apareceu, né? Foi. Aí, aquilo que a gente conversou sobre o diagnóstico que apareceu para ela, um diagnóstico também pode ser mudado com a presença de Jesus. Talvez ele não te cure com uma palavra, mas pode usar a medicina para fazê-lo. Ele não prometeu que estaria com você nesse processo, então confia. Deus deixa ele confundir os médicos. Que foi o tempo que a gente estava lá e ela recebeu essa mensagem na... Foi exatamente. Foi. Confiou e... Aí tem no final que eles tinham a mensagem, né? Deus hoje te diz que se não melhorou é porque ainda não é o final dessa história. Foi tudo no tempo que a gente estava lá que ela recebeu no celular. No devocional. Então a gente quer pedir assim pra nunca desistir. Nunca desistir. Confiar, ter fé e porque orar bastante. Porque Deus tá aí e o milagre vem. É isso. Jesus ainda faz milagres. Jesus ainda faz milagres.